A mesquita estava envolta em silêncio quando Layla chegou para deixar sua doação mensal de alimentos. Era uma tradição que mantinha desde que seus pais faleceram, uma forma de honrar a memória deles através da caridade. O aroma de incenso pairava no ar fresco da tarde, enquanto ela atravessava o jardim externo, carregando uma cesta de pães recém-assados. Mas algo a fez parar antes de entrar no salão principal. Uma voz grave e profunda ecoava do interior, recitando uma oração em árabe. O Sheikh Rashid, líder espiritual da comunidade, estava em suas preces do entardecer. Layla ia se afastar quando ouviu algo que congelou seu sangue. O Sheikh pronunciou seu nome completo, Layla Amará Al-Mansur, durante a oração. Não era comum, não fazia sentido, porque um homem que ela mal conhecia mencionaria seu nome em suas súplicas a Deus. O coração dela disparou. Podia ser gratidão pela doação? Mas então, por que a voz dele soava tão carregada, tão pesada de emoção? Layla sabia que devia ir embora, respeitar a privacidade da oração alheia, mas seus pés não se moviam. Algo dentro dela sussurrava que aquilo não era apenas uma prece casual. Era algo maior, algo que dizia respeito ao seu passado, um passado que ela mesma desconhecia. Será que o Sheikh guardava segredos sobre sua família, sobre sua origem, sobre quem ela realmente era? Antes de começarmos a contar a história, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Layla se escondeu atrás de uma das grandes colunas de mármore que decoravam o corredor lateral da mesquita. Seu coração batia tão forte que ela temia que o som pudesse ecoar pelas paredes. A cesta de pães ainda pesava em seus braços, mas agora parecia ter ganhado o peso de 1000 tijolos. Ela não conseguia se mover, não conseguia respirar direito. Tudo o que conseguia fazer era escutar. A voz do Sheikh Rashid continuava, grave e carregada de emoção, recitando versículos em árabe que ela não compreendia completamente. Layla havia crescido numa família muçulmana, mas seus pais nunca foram rígidos com as tradições. Eles falavam português em casa, rezavam em momentos importantes, mas viviam uma vida moderna, equilibrada entre fé e cotidiano. E agora, ouvindo aquele homem mencionar seu nome com tamanha reverência, ela sentia como se um pedaço do quebra-cabeça de sua própria vida estivesse faltando. Por que ele orava por ela? O que ela representava para um homem que mal conhecia? Layla frequentava a mesquita apenas uma vez por mês, sempre discreta, sempre rápida, deixava as doações, cumprimentava com um aceno educado e ia embora. Nunca conversara mais que algumas palavras com o Sheikh Rashid. Ele era um homem de meia idade, cabelos grisalhos bem cuidados, barba longa e olhos que pareciam guardar segredos de décadas. Sempre gentil, sempre distante. Mas agora, escondida ali naquela coluna fria, Layla percebia que talvez ele soubesse muito mais sobre ela do que jamais imaginara. A oração terminou. O silêncio voltou a dominar o espaço sagrado. Layla prendeu a respiração. Ouviu passos lentos se aproximando. O Sheikh Rashid caminhava pelo corredor principal, em direção à saída oposta. Ela não podia ser vista ali, não assim, escondida como uma ladra, mas também não podia simplesmente ir embora, não sem respostas. Quando os passos se afastaram completamente, Layla finalmente conseguiu respirar. Suas mãos tremiam enquanto colocava a cesta de pães no chão, ao lado da coluna. Ela precisava pensar, precisava entender. Mas como? Como abordar um líder religioso e perguntar por que ele rezava por você sem soar completamente louca? Foi então que uma voz suave a sobressaltou. Uma senhora idosa, vestida com um longo véu azul marinho, surgiu do nada, carregando um balde de água e um pano. Era Fátima, a zeladora da mesquita. Uma mulher que Layla via toda vez que vinha, sempre trabalhando em silêncio, sempre com um sorriso caloroso no rosto enrugado.
Fátima, no entanto, não sorria agora. Seus olhos castanhos estavam arregalados, fixos em Laila, com uma mistura de espanto e reconhecimento. Você, sussurrou a velha senhora, a voz trêmula. Você é igualzinha a ela. Leila franziu a testa confusa. Igualzinha a quem? Fátima deu um passo para trás, como se tivesse visto um fantasma. Sua mão livre subiu até a boca, abafando um suspiro. A Amina. Você é a cara da Amina Al-Mansur. O nome caiu sobre Laila como um raio. Amina Al-Mansur. Esse era o nome da mãe dela, a mulher que morrera num acidente de carro quando Laila tinha apenas 7 anos. A mulher de quem ela mal tinha lembranças, apenas fragmentos embaçados de abraços calorosos, risos suaves e o cheiro de jasmim que sempre ficava em seus cabelos. Você conhecia minha mãe? A voz de Laila saiu num fio, quase inaudível. Fátima assentiu devagar, os olhos marejados. Conhecia, sim. Amina era como uma filha para mim. Ela vinha aqui todos os dias antes de você nascer. Todos os dias, sem falta. Era uma das mulheres mais devotas que já conheci. Leila sentiu um nó na garganta. Nunca soubera disso. Seu pai, Jamil, nunca falava muito sobre a mãe dela. Sempre mudava de assunto, sempre desviava o olhar. Dizia que era doloroso demais lembrar. Com o tempo, Laila aprendera a não perguntar. Mas agora, diante daquela senhora que tremia ao olhar para ela, algo dentro de Laila despertou. Uma necessidade ardente de saber, de entender. E o Sheikh Rashid, ele também conhecia minha mãe? Fátima hesitou. Seu rosto se fechou, como se uma porta tivesse sido trancada por dentro. Conhecia, respondeu, cautelosa. Mas não é meu lugar falar sobre isso. Se você quer respostas, precisa perguntar a ele diretamente. Leila sentiu a frustração crescer no peito. Não podia ser assim. Não podia ser tão perto de descobrir algo e ser cortada pela metade. Mas antes que pudesse protestar, Fátima se virou e começou a se afastar, os passos apressados, o balde balançando na mão trêmula. Espere, chamou Laila, a voz ecoando pelas paredes vazias. Por favor, me diga pelo menos uma coisa. Por que ele estava rezando por mim? Fátima parou. Não se virou, mas sua voz voltou a soar baixa e pesada, porque ele prometeu à sua mãe que cuidaria de você, mesmo de longe, mesmo sem você saber. Então, a velha senhora desapareceu por uma porta lateral, deixando Laila sozinha no corredor, com mais perguntas do que respostas. O coração dela martelava. As mãos suavam frio. Uma promessa. O Sheikh Rashid fizera uma promessa à sua mãe. Mas que tipo de promessa? E por quê? O que ligava aquele homem a Amina Al-Mansur de forma tão profunda que, quase 20 anos depois de sua morte, ele ainda rezava pela filha dela? Leila sabia que não conseguiria dormir naquela noite. Sabia que aquilo não terminaria ali. Ela precisava de respostas. E pela primeira vez na vida, estava disposta a desenterrar segredos que talvez devessem ter ficado enterrados para sempre. As palavras do Sheikh Rashid ecoaram no escritório como um trovão distante, demorando alguns segundos para que Laila realmente compreendesse o que tinha acabado de ouvir. Ela olhou fixamente para a fotografia, para os rostos daquelas pessoas que deveriam ser estranhas, mas que, de alguma forma, pareciam estranhamente familiares. Os traços delicados da mulher, os olhos escuros e profundos do homem, o cobertor branco que envolvia o bebê. Tudo parecia irreal, como se ela estivesse presa em um sonho do qual não conseguia acordar. Não, ela sussurrou, balançando a cabeça lentamente. Isso não faz sentido. Meus pais são Fátima e Omar Santos. Eles me criaram desde que nasci. Eles sempre foram meus pais. O Sheikh Rashid fechou os olhos por um momento, como se as palavras que precisava dizer doessem fisicamente. Fátima e Omar foram as pessoas maravilhosas que te criaram, Laila. Isso é verdade. Mas eles não foram aqueles que te trouxeram ao mundo. Essa responsabilidade, essa bênção, pertenceu a outros.
Leila sentiu as pernas fraquejarem, mesmo estando sentada. Sua respiração ficou curta, rápida, o ar parecendo não chegar aos pulmões. Você está dizendo que fui adotada? Mas por que ninguém me contou? Por que meus pais nunca disseram nada? O sheik suspirou profundamente, apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando os dedos. Porque eles prometeram proteger você. Proteger você da verdade. Proteger você da dor que essa história carrega. Eles acreditaram que era a melhor escolha. E quem sou eu para julgar o amor deles por você? Mas agora que eles partiram, Laila, você merece saber quem você realmente é. De onde você veio. E por que sua chegada a este mundo foi marcada por tanto sacrifício? Laila sentiu lágrimas quentes escorregarem por suas bochechas, embora não tivesse consciência de que estava chorando. Ela limpou o rosto com as costas da mão, tentando manter a compostura, mas sua voz saiu trêmula. Quem eram eles? Meus pais biológicos, onde eles estão agora? O sheik Rashid pegou a fotografia novamente, acariciando a borda desgastada com o polegar, como se cada toque fosse uma oração silenciosa. Seu nome de nascimento era Amina. Sua mãe biológica, Yasmin Al-Mansur, era uma mulher de coragem extraordinária. Ela vinha de uma família tradicional, com raízes profundas na nossa comunidade, mas se apaixonou por alguém que a família dela jamais aceitaria. Laila inclinou-se para a frente, os olhos fixos no sheik. Quem era ele? Meu pai biológico. O sheik fez uma pausa, medindo as palavras. Ele se chamava Karim Aziz. Era um homem bom, trabalhador, honesto, mas ele não vinha de uma família rica ou influente. Ele era um marceneiro, um homem simples que ganhava a vida com as próprias mãos. Para a família de Yasmin, isso era inaceitável. Eles queriam que ela se casasse com alguém de posição social, alguém que pudesse elevar o nome da família. Mas Yasmin escolheu o amor. Ela escolheu Karim. Leila sentiu uma pontada no peito, uma mistura estranha de admiração e tristeza. O que aconteceu com eles? O sheik olhou para o teto como se buscasse forças para continuar. Eles fugiram juntos. Casaram-se em segredo, com apenas algumas testemunhas, eu incluído. Viveram escondidos por meses, trabalhando duro para construir uma vida juntos. E então você nasceu. Naquela noite, a noite que dá significado ao seu nome, eles vieram até mim desesperados. A família de Yasmin tinha descoberto onde eles estavam. Havia ameaças, havia violência no ar. Eles sabiam que não poderiam manter você segura se permanecessem juntos. Então, eles tomaram a decisão mais difícil que pais podem tomar. Laila sentiu o estômago revirar. Eles me abandonaram? Não, criança. O sheik respondeu firmemente, seus olhos encontrando os dela com intensidade. Eles te salvaram. Há uma diferença enorme. Eles te colocaram nos meus braços naquela noite, com lágrimas nos olhos, e me imploraram para encontrar uma família que pudesse te dar a vida segura que eles não conseguiam oferecer. Fátima e Omar eram amigos próximos da comunidade, um casal amoroso que não conseguia ter filhos. Quando eu lhes trouxe você, eles te receberam como uma bênção divina. Leila cobriu o rosto com as mãos, soluçando silenciosamente. Tudo o que ela pensava saber sobre si mesma estava desmoronando. As memórias da infância, os momentos de carinho com Fátima e Omar, tudo parecia diferente agora, tingido por uma camada de segredo e sacrifício que ela nunca tinha imaginado. E meus pais biológicos? Ela conseguiu perguntar entre os soluços. Onde eles estão? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Laila soube a resposta antes mesmo que o sheik falasse. Eles partiram há muitos anos, Laila. Karim morreu em um acidente de trabalho apenas 6 meses depois de deixarem você comigo. Yasmin. Ele hesitou, a dor evidente em sua voz. Yasmin nunca se recuperou da perda. Ela adoeceu, corpo e alma.
Passou seus últimos dias me pedindo para cuidar de você à distância, para garantir que você estivesse segura e feliz. Ela faleceu quando você tinha apenas 3 anos. Leila sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela tinha crescido com amor, com segurança, com tudo que uma criança poderia precisar. Mas tudo isso tinha sido construído sobre o sacrifício de 2 pessoas que ela nunca conhecera. 2 pessoas que desistiram de tudo, até de suas próprias vidas, para garantir que ela tivesse uma chance. "E por que você nunca me contou antes?" Laila perguntou, sua voz carregada de confusão e mágoa. "Por que esperou até agora?" O Sheik Rashid respirou fundo, porque Fátima e Omar me fizeram prometer que só contaria se algo acontecesse com eles, ou se você começasse a fazer perguntas que não poderiam mais ser evitadas. Eles queriam que você tivesse uma infância normal, sem o peso dessa história sobre seus ombros, e eu respeitei o desejo deles. Mas hoje, quando você entrou nesta mesquita, quando eu vi você carregando aquela cesta de pães, fazendo caridade em memória daqueles que te criaram, eu soube que era a hora. Você merece conhecer a verdade completa. Leila limpou as lágrimas novamente, tentando processar tudo. Ainda havia tantas perguntas, tantas peças do quebra-cabeça que não se encaixavam. A família de Yasmin. Eles sabem sobre mim? O Sheik hesitou. Eles acreditam que você morreu junto com sua mãe. Foi o que contamos para proteger você. Se eles soubessem que você estava viva, poderiam ter tentado tirar você de Fátima e Omar. Ou pior, então, eu sou um segredo. Laila sussurrou. Mais para si mesma do que para ele. Toda a minha existência é um segredo. Não, o Sheik corrigiu gentilmente. Você é uma sobrevivente. Você é o legado de um amor verdadeiro que desafiou o mundo. Você é a prova de que, às vezes, o maior ato de amor é deixar ir. Laila olhou para a fotografia novamente, para os rostos de Yasmin e Karim, para o bebê envolto no cobertor branco. Ela sentiu algo mudando dentro dela, uma determinação crescendo em meio à dor e à confusão. Eu quero saber mais, ela disse, sua voz mais firme agora. Eu quero saber tudo sobre eles, sobre quem eles eram, o que eles amavam, como eles viveram. Eu preciso entender. O Sheik Rashid sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, mas cheio de esperança. Então eu vou te contar, criança. Cada detalhe que eu lembro, cada momento que testemunhei. Você merece conhecer a história completa da família que te deu vida. Leila saiu da mesquita em um estado de choque profundo, a carta de sua mãe biológica dobrada cuidadosamente dentro de sua bolsa, junto com a fotografia que o Sheik insistira que ela levasse. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo, mas ela mal notava a beleza ao seu redor. Sua mente estava em turbilhão, processando revelações que demoliam 25 anos de certezas. Quem era ela realmente? Leila Santos, a garota simples que trabalhava como professora de inglês em uma escola pública? Ou Laila Amara Al-Mansur, herdeira de uma fortuna bilionária manchada de sangue e segredos? As 2 identidades pareciam impossíveis de coexistir, e ainda assim, ambas eram verdadeiras. Ela caminhou pelas ruas sem destino certo, seus pés movendo-se no automático enquanto tentava organizar os pensamentos. O Sheik havia lhe dado um número de telefone, um advogado em Dubai, que estava tentando localizá-la legalmente, representando os interesses do testamento de seu avô. Mas também a alertara sobre outros, primos distantes, executivos corporativos, pessoas que tinham muito a perder se ela reivindicasse sua herança. Quando finalmente parou para olhar ao redor, Laila percebeu que tinha chegado ao pequeno apartamento onde crescera, onde Sara e Ahmed a haviam criado com tanto amor e dedicação. Eles faleceram com 2 anos de diferença um do outro, quando ela estava na universidade. Câncer levara Sara, e Ahmed simplesmente pareceu desistir de viver sem ela, seu coração falhando 6 meses depois.
Laila sempre acreditara que conhecia tudo sobre seus pais, suas histórias, suas lutas, seus sonhos, mas agora entendia que havia camadas inteiras de sacrifício e coragem que ela nunca imaginara. Eles não apenas a adotaram, eles a salvaram e pagaram o preço de carregar um segredo que devia pesar como uma pedra em seus corações a cada dia. Lágrimas escorreram pelo rosto de Laila quando ela percebeu a dimensão do amor que eles tiveram por ela. Um amor tão grande que foram capazes de viver uma mentira completa para mantê-la segura. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, respirando fundo. Precisava ir para casa, para seu próprio apartamento, e pensar com clareza sobre o que fazer agora. Mas quando Laila virou a esquina de sua rua, algo a fez parar. Havia um carro preto estacionado em frente ao seu prédio, um sedã de luxo com vidros escuros que definitivamente não pertencia àquele bairro de classe média. Seu instinto imediatamente gritou perigo. O sheik tinha dito que pessoas a estavam procurando. Seria possível que já a tivessem encontrado? Laila recuou lentamente, escondendo-se atrás de um poste. Ficou observando o carro por vários minutos, o coração batendo acelerado. Então a porta do motorista se abriu e um homem saiu, alto, de terno impecável, com óculos escuros mesmo já estando quase escuro. Ele olhou para cima, para as janelas do prédio, e então falou algo em um telefone celular. Laila não conseguia ouvir o que ele dizia, mas a linguagem corporal era clara. Ele estava reportando para alguém e não parecia contente. O homem voltou para dentro do carro e Laila aproveitou o momento para se afastar discretamente, caminhando rápido na direção oposta. Seu apartamento não era mais seguro. Ela precisava de um lugar para ficar, alguém em quem confiar. A primeira pessoa que veio à sua mente foi Mariana, sua melhor amiga desde a escola. Laila pegou o celular e discou o número, suas mãos tremendo. Mariana atendeu no segundo toque, sua voz alegre e despreocupada. Laila, oi, pensei que você tinha esquecido que existia. Faz uma semana que não me liga. Mari, eu preciso de ajuda, Laila disse, tentando manter a voz firme. Posso ficar na sua casa hoje? A alegria na voz de Mariana se transformou imediatamente em preocupação. Claro, claro! O que aconteceu? Você está bem? Laila olhou por cima do ombro, verificando se não estava sendo seguida. Vou te explicar quando chegar. Só não conte para ninguém que estou aí, ok? Nem se alguém perguntar. Agora você está me assustando. Mas tudo bem, pode vir. Estarei esperando. Laila desligou e apressou o passo, pegando um táxi 2 ruas adiante. Durante todo o trajeto até a casa de Mariana, ela ficou olhando pela janela traseira, procurando sinais de que estava sendo seguida. Cada carro que fazia a mesma curva que o táxi a deixava mais tensa, mas chegou à casa de Mariana sem incidentes aparentes. Mariana abriu a porta antes mesmo que Laila tocasse a campainha, puxando-a para dentro e fechando a porta rapidamente. Você está pálida. O que diabos está acontecendo? Laila entrou na sala e se deixou cair no sofá, o peso dos últimos acontecimentos finalmente a alcançando. Mariana sentou-se ao seu lado, segurando suas mãos. Então, Laila contou tudo. A oração na mesquita, o sheik, a fotografia, a carta, a herança, o carro estranho em frente ao seu prédio. Mariana ouviu em silêncio, seus olhos se arregalando cada vez mais, conforme a história se desenrolava. Quando Laila terminou, Mariana ficou em silêncio por um longo momento, processando. Isso parece coisa de filme, ela finalmente disse. Tipo, um thriller de conspiração internacional. Laila deu uma risada sem humor. Pois é, mas é minha vida agora, e eu não faço ideia do que fazer. Mariana se levantou, começando a andar de um lado para o outro da sala. Ok, vamos pensar com lógica. Primeiro, você está segura aqui. Ninguém sabe que você veio para cá.
Segundo, você precisa decidir se vai entrar em contato com esse advogado em Dubai ou não. Essa é a questão, né? Layla suspirou. Se eu entrar em contato, estarei assumindo publicamente que sou a herdeira. E o sheik disse que há pessoas perigosas envolvidas nisso. Mas se você não entrar em contato, Mariana argumentou, vai passar o resto da vida olhando por cima do ombro, esperando que alguém apareça. Pelo menos entrando em contato, você tem controle da situação. Layla sabia que Mariana tinha razão, mas o medo ainda a paralisava. Antes que pudesse responder, o celular de Layla vibrou na bolsa. Ela pegou e viu um número desconhecido com código de país internacional. Seu estômago se apertou. "Atende", Mariana sussurrou. Layla deslizou o dedo na tela, colocando o telefone no ouvido. "Alô?" Uma voz masculina, suave, mas firme, com sotaque árabe, respondeu do outro lado. "Senhorita Al-Mansur, meu nome é Faisal Hassan. Sou advogado do espólio de seu avô, Samir Al-Mansur. Tenho tentado localizá-la há meses." Layla trocou um olhar assustado com Mariana. "Como conseguiu meu número?" O advogado hesitou. "Tenho recursos para encontrar informações. Mas, por favor, não se assuste. Não estou aqui para ameaçá-la. Estou aqui para proteger seus direitos." Layla respirou fundo. "Há um carro preto em frente ao meu prédio." "É seu?" Houve um silêncio do outro lado, e quando o advogado respondeu, havia urgência em sua voz. "Não. E se há alguém vigiando sua casa, você precisa sair de lá imediatamente. Há pessoas na família que não querem que você reivindique sua herança. Pessoas que já provaram ser capazes de coisas terríveis." A voz do advogado Faisal Hassan ecoava no telefone, enquanto Layla caminhava de um lado para o outro da sala, seu coração acelerado. Mariana observava atentamente, oferecendo gestos de apoio. "Você precisa me contar exatamente onde você está agora, e eu vou fazer os arranjos necessários para sua segurança", disse o advogado. Layla hesitou. "Como sei que posso confiar em você?" Ela fez a pergunta que Sara sempre a ensinou a fazer quando confrontada com o desconhecido. "Por que não contatar a polícia?" O advogado respirou fundo. "Porque, senhorita Al-Mansur, a corrupção atinge até os escalões mais altos da polícia, especialmente quando bilhões de dólares estão envolvidos. Posso provar minha legitimidade. Deixe-me enviar para você documentos do testamento de seu avô, registros legais de Dubai. Mas isso leva tempo, tempo que talvez você não tenha. Existe uma ala da família Al-Mansur que está desesperada. Seu primo Tariq, o filho mais velho de seu tio Rashad, está liderando a oposição à sua herança. Ele sempre acreditou que seria o herdeiro, que controlaria os negócios familiares. Se você reivindica seus direitos, ele fica sem nada. E homens como Tariq não gostam de perder." Layla sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O sheik havia mencionado pessoas perigosas, mas nunca colocou um rosto nelas, um nome. Agora havia. Tariq Al-Mansur, seu primo. Alguém que ela nunca havia visto, mas que aparentemente representava uma ameaça significativa à sua vida. "Como você sabe tudo isso sobre mim?" perguntou Layla. "Como conseguiu meu número?" O advogado fez uma pausa. "Seu avô, antes de morrer, confiou em mim a localização de sua filha Amira, informações sobre você e seus pais adotivos. Ele queria garantir que, quando fosse embora, você seria encontrada. Ele esperava resgatar você, conhecer sua neta, antes de partir. Mas a morte veio mais rápido do que qualquer um esperava. No seu testamento havia instruções claras. Se você estivesse viva, você deveria ser encontrada e notificada. Assim que você for identificada legalmente, toda a herança passa para seu nome. Mas Tariq e outros como ele têm muito incentivo para evitar que isso aconteça." Layla começou a andar mais rapidamente, seu cérebro trabalhando em overdrive. "Então, o que você sugere?" O advogado respondeu imediatamente. "Há um hotel no centro da cidade, o Hotel Rasul.
É de propriedade de um amigo de confiança, alguém que também trabalha para a família Al-Mansur, mas que permanece leal aos verdadeiros interesses da família, não aos da ala corrupta. Vá para lá sob um nome falso. Registre-se como hóspede. Fique em um quarto do último andar que já arranjei para você. Vou enviar documentos para seu e-mail que precisam ser assinados. Uma vez assinados, você será oficialmente reconhecida como herdeira. Então, poderemos discutir sua segurança e próximos passos. Layla virou para Mariana, seus olhos pedindo conselho. Mariana fez sinal de positivo encorajadoramente. Ok, eu vou, Layla disse ao telefone, mas eu preciso de mais informações. Sobre meus pais biológicos, sobre como morreram. O advogado ficou em silêncio por um longo tempo. Essa é uma história complicada, senhorita Al-Mansur. Mas sim, você merece saber. Quando você estiver segura no hotel, conversaremos pessoalmente. Há vídeos, documentos, provas de que a morte deles não foi acidental. Vou trazer tudo. 20 minutos depois, Layla e Mariana estavam em um táxi indo em direção ao Hotel Rassul. Layla havia se disfarçado melhor que pôde, colocando um chapéu e óculos escuros, com o rosto virado para a janela sempre que passavam por câmeras de vigilância. O táxi seguia por ruas familiares, que agora pareciam sinistras, cada sombra potencialmente ameaçadora. Quando finalmente chegaram ao hotel, um prédio moderno e elegante no coração de São Paulo, Layla sentiu um misto de alívio e apreensão. A recepcionista ofereceu um sorriso profissional quando Layla se aproximou, usando o nome falso que o advogado havia sugerido, Clara Silva. Enquanto assinava o registro, usando uma caligrafia deliberadamente diferente de sua usual, Layla notou que havia 3 homens no lobby, bem vestidos, em posições estratégicas. Guardas? Protetores do advogado? Ela não sabia. Mas sua presença era reconfortante. No elevador, enquanto subia para o 22º andar, Layla permitiu-se respirar fundo pela primeira vez em horas. O quarto era luxuoso, com uma vista panorâmica da cidade iluminada à noite. Mariana entrou atrás dela, assobiando baixo. Puxa, você entra na herança e já tem segurança de bilionária. Layla não podia rir, mas apreciava a tentativa de aliviar a tensão. Ela se deixou cair na cama king size, sentindo o cansaço emocional e físico se acumular. Seu telefone vibrou. Um e-mail, do endereço de Faisal Hassan. Layla o abriu e começou a ler os documentos anexados. Eram formulários legais complicados em árabe, com traduções em português, estabelecendo oficialmente sua identidade como Layla Amara Al-Mansur, filha legítima de Amira e Karim Al-Mansur e herdeira designada da fortuna Al-Mansur. Havia também documentos do testamento de seu avô, Samir, confirmando que qualquer descendente de Amira teria precedência sobre todos os outros herdeiros. Enquanto lia, ficou cada vez mais clara a magnitude do que estava prestes a acontecer. Essa herança mudaria sua vida para sempre. Layla estava ainda examinando os documentos quando havia uma batida na porta. Mariana pulou, sobressaltada. Quem pode ser? Layla se aproximou cautelosamente da porta, olhando pelo visor. Um homem de meia idade, de terno preto impecável, com cabelos grisalhos bem penteados, estava do lado de fora, sozinho. Ele tinha traços árabes e olhos que lembravam os dela, algo na estrutura do rosto que gritava familiaridade. Layla abriu a porta lentamente. O homem sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Layla Amara, ele disse suavemente em árabe, depois mudando para português. Desculpe pela intrusão. Meu nome é Hassan Al-Mansur. Eu sou seu tio, irmão de seu avô Samir. Vim pessoalmente quando soube que você havia sido encontrada. Layla ficou congelada, suas defesas acionando. Como você sabe onde eu estou? O tio Hassan olhou para baixo envergonhado. O advogado Faisal me contou. Ele trabalha para nossa família, você sabe. Não apenas para o espólio. Mas o que você não sabe, menina,
é que sua vida está em perigo muito maior do que qualquer um lhe contou. Seu primo Tariq não veio sozinho do Oriente Médio. Ele trouxe gente perigosa, criminosos profissionais. Ontem à noite, eles tentaram atacar o Sheikh Rashid na mesquita, pressionar-lhe informações sobre você. Se o imã não os tivesse interrompido, ele estaria morto agora. Leila sentiu suas pernas falharem. O sheik tinha sido atacado por sua causa, pelo seu dinheiro. Hassan entrou rápido no quarto, fechando a porta atrás dele. Vamos, não há tempo para explicações aqui. Você não pode ficar neste hotel. Eles o encontraram. Tariq saberia que você viria para um lugar assim, em um centro urbano. Ele tem pessoas vigiando todos os hotéis de luxo. Laila ia protestar, mas uma explosão repentina ecoou pelo prédio, vindo de baixo, fazendo toda a estrutura tremer. O alarme de incêndio começou a soar. Mariana gritou. Hassan agarrou o braço de Laila com força. Nós temos que sair, agora, por uma rota que eles não esperam. Você vem comigo se quiser viver. A audiência estava marcada para uma terça-feira, em um escritório de advocacia luxuoso, no topo de um dos edifícios mais altos de Dubai. Leila acordou naquela manhã com o coração acelerado, sentindo o peso da pulseira de ouro no pulso como uma âncora. Ela olhou para si mesma no espelho do hotel, mal reconhecendo a mulher que a encarava. Havia algo diferente em seus olhos agora, uma dureza que não estava lá antes, uma consciência do mundo ser muito mais complicado e perigoso do que havia imaginado. Ela se vestiu com um terno cinza simples, nada extravagante, mas elegante. Faisal havia aconselhado discrição. Seus primos, esperando que ela chegasse com roupas casuais, pobres, alguém que desconhecesse o mundo deles. Surpreendê-los seria vantajoso. O advogado a apanhou no saguão do hotel, oferecendo um sorriso tranquilizador. Está pronta? Leila assentiu, apesar de seus nervos estarem em frangalhos. Quando chegaram ao escritório, Laila viu seus primos pela primeira vez. Rashid e Khalid estavam sentados em uma mesa de conferência de mogno, ambos olhando para ela com uma mistura de descrédito e fúria. Rashid tinha uns 45 anos, traços afiados e olhos que avaliavam tudo e todos. Khalid era alguns anos mais jovem, com uma aparência mais mole, menos ameaçadora, mas com um brilho nos olhos que sugeria uma inteligência manipuladora. Um juiz, um homem idoso e solene, estava presidindo a audiência. Seus olhos percorreram Laila com interesse quando ela entrou na sala. A primeira ordem de negócios era estabelecer sua identidade. O juiz examinou os documentos que Faisal tinha providenciado. Registros de nascimento, testes de DNA, cartas testamentais de seu avô Samir. Tudo estava em ordem. Então, o juiz permitiu que Rashid apresentasse sua defesa, sua argumentação de que Leila era uma fraude, uma imitadora que tinha sido colocada para reivindicar a herança. Rashid falou com eloquência, pintando um quadro de conspiração de um advogado criminoso que tinha se aproveitado de uma mulher vulnerável no Brasil. Ele argumentou que Laila era simplesmente uma mulher comum, sem educação sobre os assuntos financeiros complexos que governavam a família, facilmente manipulável, inadequada para gerenciar uma fortuna tão vasta. Quando foi a vez de Laila de responder, ela respirou fundo e levantou-se. Eu não vim aqui para provar nada a você, Rashid, ela disse, sua voz calma, mas firme. Porque a verdade é que eu não preciso de sua aprovação. O DNA não mente, os documentos não mentem e o testamento de nosso avô não mente. Laila caminhou até a mesa, olhando diretamente para seus primos. Eu cresci acreditando que era Laila Santos, uma garota brasileira comum, filha de pessoas humildes que me amaram mais do que qualquer coisa neste mundo. Eu era feliz, eu era segura, eu tinha paz. E então descobri que toda essa vida era construída sobre um segredo, sobre o sacrifício de 2 pais que morreram para me proteger. Laila fez uma pausa, deixando as emoções fluírem.
Sim, essa herança é minha agora, legalmente e moralmente. Mas sou inteligente o bastante para saber que gerir dinheiro requer conhecimento e experiência. É por isso que pretendo contratar os melhores consultores financeiros, manter Faisal como meu advogado principal e trabalhar com especialistas em cada divisão do negócio. E você vai descobrir, Rashid, que apesar de ter crescido longe de tudo isso, tenho a inteligência, a ética e a determinação que Samir procurava em um herdeiro. O juiz observava tudo isso com o que parecia ser uma meia simpatia por Laila. Ele folheou seus documentos novamente e então anunciou sua decisão. A reivindicação de Laila Amara Al-Mansur era válida. Ela era, de fato, a filha biológica de Amira Al-Mansur e Karim, confirmada por testes de DNA e documentação legal. O testamento de Samir Al-Mansur seria honrado conforme escrito. A herança, na totalidade, seria transferida para seu nome dentro de 30 dias. Rashid se levantou abruptamente, a raiva distorcendo seu rosto. Isso é injustiça. Esta mulher não é uma Al-Mansur legítima. Ela cresceu em um bairro pobre como uma mulher comum. O juiz bateu seu martelo com autoridade. Senhor Al-Mansur, este tribunal reconhece a legitimidade documentada de Laila. Sua opinião pessoal não altera os fatos legais. A decisão é final. Rashid saiu da sala bufando, Khalid seguindo-o, mas não antes de jogar um olhar de ódio para Laila, que fez seu sangue esfriar. Faisal abraçou Laila após o julgamento. Parabéns, você agora é uma das mulheres mais ricas do mundo. Laila sorriu, mas havia uma tristeza subjacente. Eu não queria isso tudo. Ela sussurrou. Eu só queria entender meu passado. Faisal assentiu com compreensão. O passado nos traz para o presente, e o presente nos prepara para o futuro. O que você fará agora? Laila pensou em sua mãe biológica, em seu pai, em toda a vida que eles não tiveram a chance de viver. Ela pensou em Sara e Ahmed, em todo o amor que eles lhe deram. E ela pensou em si mesma, na jovem mulher que era, agora reconhecida pelo mundo como Laila Al-Mansur. Vou honrar sua memória. Ela respondeu. Vou usar essa fortuna para encontrar respostas sobre o que aconteceu com meus pais biológicos. E então vou criar um fundo em nome deles, para ajudar crianças que foram separadas de suas famílias por circunstâncias além de seu controle. Vou fazer com que essa história de dor se transforme em algo de significado. Semanas depois, de volta ao Brasil, Laila estava sentada em um café com Mariana, compartilhando um bolo de chocolate como faziam há anos. Mas algo havia mudado. Laila tinha agora segurança, poder, recursos e, mais importante, tinha verdade. Eu ainda não consigo acreditar que tudo isso realmente aconteceu, Mariana dizia, balançando a cabeça em descrença. Você estava aqui, escondida na minha sala, e semanas depois você é uma bilionária. Laila riu, um som genuíno que saiu do seu peito. Nem eu. Mas sabe, Mari, o dinheiro é apenas uma ferramenta. O que realmente importa é saber quem eu sou. Finalmente sou capaz de responder a essa pergunta. Ela tocou a pulseira de ouro que agora usava permanentemente. Esta é a vida de minha mãe. Este é o amor de meu pai. Esta é a coragem de meus pais adotivos. E todas essas partes fazem de mim quem sou. Uma mulher que honra seu passado enquanto constrói um futuro que importa. A investigação sobre a morte de seus pais biológicos estava em andamento, com os melhores investigadores privados trabalhando para descobrir a verdade. Mas Laila já tinha feito paz com a incerteza. Porque, independentemente do que acontecera naquele dia distante, uma coisa era clara. O amor deles por ela tinha atravessado 2 décadas, 2 continentes e até mesmo a morte. E isso, afinal de contas, era a verdade mais importante de todas.
E se essa história te tocou, se você também tem segredos em sua família, se você também está procurando respostas sobre seu passado, se inscreva no canal. Estamos dedicados a contar histórias transformadoras. Novos vídeos todos os dias. Obrigado por assistir até o final. Que Deus abençoe você e sua família.